Dando continuidade ao painel, agora nós vamos falar, vamos ouvir o palestrante Alexandre de Pietra falar sobre gestão de contratos e o plano de contratações anual, o PCA. O Alexandre de Pietra, ele é professor, palestrante pelo CRC São Paulo, advogado e profissional da contabilidade atuante na área das finanças públicas. Ele é especialista em Direito Eleitoral pela Escola Superior da Magistratura, EGEP, TRE São Paulo, professor pela Fundação Brasileira de Contabilidade, SGP, Solução em Gestão Pública, IBRAP, SENAC, Unipública, EGP, Equipe Gestão Pública e da Focus Business School. Vamos lá, professor Alexandre. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu agradeço ao CRC São Paulo, na sua pessoa, o presidente João, que tem, de fato, sinalizado e cumprido a promessa de apoiar a área pública. E é nesse sentido que estamos aqui, podendo alcançá-los em mais esse tema das finanças que envolve aí as licitações. Parabéns pela sua apresentação, Inês, muito esclarecedora aí dos aspectos que, de fato, a nova lei de licitações nos trouxe. São pontos importantes. Eu não consigo falar sentado, peço licença. Estou me sentindo preso aqui. Ainda bem que vocês estão aí, para que eu não fale sozinho. É uma honra tê-los conosco, depois do horário do almoço, e perceber que vocês não foram embora, por causa do Flávio, certamente, que fez uma brilhante apresentação. O meu tema é essa coisa aí que é a lei das licitações, algo que caiu sobre nós, assim como a reforma tributária está caindo sobre nós. Só que aqui nós já sabemos um pouco mais. Aqui nós já estamos em plena... tenho que ficar aqui. Perfeito. Vou ficar quietinho. Ou, de repente, eles ficam lembrando de mim só e vendo... Tá bom, tudo bem. Vamos ver se eu consigo. No púlpito? Sim, senhor. Já viu italiano? Fala com as mãos, eu falo com os pés. Duplamente italiano. Senhoras, o desafio é provar para vocês que algo mudou. Não temos ainda muita certeza do que mudou. Algo mudou. Mudou. Quando a gente via lá fora, eu encontrei a professora Regina Ricardo aí, de 20 anos atrás, que a gente chegou e era tudo mato, e ninguém falava em ter uma associação de finanças, e eu falava para ela, olha, até 12/12/2012, quem foi meu aluno pode ter presenciado essa fala, vamos criar uma associação. E é uma honra poder hoje estar numa associação que já há 10 anos está atuando e trazendo os senhores para que esse tema possa ser bem apresentado. Naquela época nós não tínhamos massa crítica, nós não tínhamos para quem falar. Talvez agora tenhamos, as coisas estão mudando. E ao ouvir os palestrantes da manhã, percebendo que a mesma coisa está acontecendo no direito tributário, em que nós começamos a nos organizar já nos GTs, começamos a participar da elaboração do projeto de lei, olha que coisa mais bacana. Tá, fazer uma lei é bem difícil, porque ela é pensada de um jeito e ela sai como um moedor de carne, ela sai do outro lado completamente diferente daquilo que foi idealizado, exceto Código Civil, que está em projeto de reforma, mas que é um projeto audacioso, grandioso, que nos alcança a todos nós. Então ele é um pouco mais criterioso. Mas as outras leis não se tem muito controle. E cada vez mais os projetos precisam ser parecidos com esse do Código Civil. Respeitar a autoria, respeitar a inteligência do grupo que estava por trás, selecionado muitas vezes na sociedade por
verdadeiros pessoas de notório saber na sociedade que entendem aquilo que estão propondo as novas normas. E aí temos leis que não nos atendem, né? Tem leis que podem ser melhores que as outras. Mas nosso assunto aqui, então, é a nova lei de licitações, que muda o cenário, mas não temos uma ideia clara do que mudou. Fiz um panorama, uma das mudanças. Os senhores são... Aliás, quem é contador? Tem contador aí? Tem, que bacana. Muito nos honra a sua presença. Quem é advogado? Muito bem, 2, 3, 5, 10. Muito bem. Quem é gestor? Oh, bacana, agora fico mais entusiasmado ainda. Você, gestor, é um planejador responsável. Isso está lá no artigo 11. E dentro das suas responsabilidades, uma delas é ler o artigo 7 da nova lei de licitações e entender que mudanças virão, mudanças estruturais na folha de pagamento. Precisa de gente competente para fazer coisas que não existiam antes. Funcionais e operativas. Eu uso esse termo, ele não é comum. Operativo. Vai no dicionário, dá uma olhada lá, para simbolizar exatamente que é um novo jeito de fazer as coisas dentro de uma contratação pública. As coisas mudaram. E, por fim, a adequação orçamentária, que é, de fato, o tema. Os dois anteriores são apenas uma introdução. O ordenador responsável, no artigo 11, ele fala o seguinte, que o processo licitatório tem objetivos, mas que a alta administração é responsável pela governança das contratações, para alcançar os objetivos, opa, sumiu aqui, eu tirei, os objetivos da licitação. Um deles é a sustentabilidade, outro é propostas adequadas. Muito bem. O artigo 11, nós vamos reler, né? Que a alta administração é responsável pela governança, já sabíamos, e que deve implementar estruturas para direcionar processos licitatórios e respectivos contratos com o intuito de alcançar aqueles objetivos. A isonomia é um deles, sustentabilidade outro, propostas adequadas, enfim, os 4 grandes objetivos. E ainda promover um ambiente íntegro e confiável. O colega Williams acabou de citar lá uma responsabilização por erro grosseiro. Será que quem cometeu o erro grosseiro estava num ambiente íntegro e confiável? Certamente não, porque o ambiente atual não é íntegro e não é confiável. A lei está falando de algo futuro, que precisa ser implementado. E quem fará isso? Esta implementação? Senão os senhores gestores, sensíveis. Williams também falou da necessidade de regulamentação. A regulamentação, ela surge aqui também nessa ideia de estruturação de processos. Assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, com o objetivo de promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Vejam, o artigo virou uma verdadeira carta de intenções. O legislador desejou isso. Este projeto de lei foi gestado de forma democrática, sofreu influências da sociedade, tem aqui, de fato, um espelhamento, por isso que ele é chamado de um museu de novidades. As novidades são essas. O que é a parte do museu? É tudo que a gente já conhece de licitações, que a lei simplesmente dá continuidade. Mas isto é novo, por quê? O Tribunal de Contas... Os tribunais, né? A experiência do Tribunal de Contas da União não é diferente dos tribunais do Brasil,
sente dificuldade de buscar a responsabilização do gestor nos atos irregulares, lesivos ao patrimônio. E a ação de improbidade não resolve tudo, porque ela dá trabalho para fazer, inclusive, e nem todas chegam por conta das provas. Então, houve improbidade? Sim, mas e as provas? Difíceis de fazer. Muito bem, até porque a gestão ela é fluida. A gestão tem atos contratuais, objetivos específicos. Nesses é fácil entender o dolo. Mas há algum dolo em contratar um cantor por R$1 milhão? Quem é que responde isso? Depende. Depende de uma série de contextos em que este... 1 milhão não, quanto foi a Madonna? 10 milhões, né? Fora o que ela ganhou da iniciativa privada para apoiar o governo nesta política pública. Nada contra. Eu só estou dando um exemplo da contratação porque tive um caso essa semana, numa cidadezinha muito pequenininha, em que o presidente da Câmara vai até o Ministério Público e descobre que ele não cumpre as funções de vereador. Muito bem. E o assunto era saber se o gestor poderia fazer ou não o evento. Enfim, mas esse é um caso à parte. Mas eu vou analisar a eficiência, a eficácia e a efetividade dessa contratação, como qualquer outra, independente de viés político, independente de conhecer ou de gostar do evento artístico. Ela tem que estar num contexto de gestão. Se tiver no contexto, ok, não há problema algum, porque há fomento, o carnaval é um exemplo, há um fomento no turismo. Outras políticas públicas são alcançadas quando você faz turismo, quando você faz cultura. Há uma agenda por trás dos eventos que fazem com que o município receba visitantes e que haja o aumento da arrecadação, inclusive. Muito bem, mas vamos avançar. O ambiente é este, né? Mas o TCU diz que se o gestor não fizer o que está escrito no artigo 11, ele será responsabilizado. E me parece que esse último julgado, né, TC do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é nesse sentido, de concordar com o TCU. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele soltou um alerta dizendo, olha, agentes públicos responsáveis, que são os senhores aqui presentes. Se os senhores não são exatamente os gestores, os senhores estão muito próximos do gestor. Avise-os, né? Promover a eficiência, eficácia e efetividade dos ajustes, que são contratos, conforme o artigo 11, que acabamos de ler. Bem assim como valioso subsídio para elaborar LOA, PPA, LDO, ou seja, as peças orçamentárias. E no artigo seguinte, que é o 12, ele fala do alinhamento com os princípios, e o planejamento é um princípio. Então o Tribunal de Contas já se manifestou. Muito obrigado. Valeu. Vamos olhar as palavras. A íntegra está citada lá no nosso material, mas não é. Aqui é uma recomendação e envidados todos os esforços. E aqui é o Sérgio Siqueira Rossi, dizendo, olha, a nova lei, a minha interpretação agora, né, vou falar o que eu penso. Ao entender esta parte do artigo 11 e 12 da nova lei, o tribunal está percebendo que isto facilita a auditoria, inclusive dos editais, inclusive do que vem depois. Então a governança nas licitações, existe a governança pública, mas existe a governança da governança, que é a de licitações. Esta está sendo cobrada por lei. Então, senhores gestores, se os senhores não querem saber de governança, ok, mas a governança de licitações será inevitável. Voltamos então para agora falar quais alterações estruturais virão. Alterações estruturais e funcionais. Temos que implementar processos. Aqui eu tenho regulamentos a serem feitos, no mínimo 5.
Fui atender um consórcio, não foi regulamentado. Como é que você faz um pregão sem regulamentar? Ficou difícil. Implementar estruturas, e não fala que tipo de estrutura é, mas fala o seguinte: eu estou interessado no resultado. Se o resultado tiver ok, a estrutura vai estar adequada. E aqui, lembrando as palavras que eu vi de manhã, temos municípios maiores, os médios e os menores, cada um com a sua estrutura. As estruturas têm que ser adequadas ao resultado pretendido. Então a lei foi gentil, ela não disse qual estrutura fazer, ela disse assim: gestor, o senhor tem uma certa maturidade. Aliás, né, nossos municípios se comportam como se fossem aquele filho que já tinha idade para sair de casa, já que se casar com 40 anos e não foi embora ainda. E o cara está lá vivendo do quê? Do Estado, da União, e não assume a autonomia constitucional que a Constituição deu, não assume a autonomia. E com a perda de autonomia tributária, o que a gente vai ter que fazer nos municípios? Buscar autonomia em outros lugares para mostrar: olha, o município é ente federado, no mesmo patamar de responsabilidades do que o Estado e a União, no mesmo nível hierárquico, não havendo subordinação, portanto. Então, quem sabe, né, agora com a nova lei, e ela trata o ente federado, o município, com esta autonomia: olha, faça o seu regulamento. Eu não vou mandar um regulamento pronto para o seu município porque ele vai ser inadequado. Mas a legalidade necessária para os atos do gestor e de suas equipes vem do regulamento. A União pode até nos dar um regulamento padrão que vale para ela, mas o meu servidor, ele não está cumprindo ordens do gestor da União, ele está cumprindo ordens do gestor municipal. Portanto, o regulamento assinado pelo ordenador, que ele é superior hierárquico. Enfim, essa dinâmica é da autonomia do município, autonomia que o município tem rejeitado. E por isso a dificuldade, porque não há expertise, não há experiência no exercício da autonomia nos municípios. Mas chegou a hora de fazer isto, e é necessário. Então, para implementar as estruturas, nós temos que pensar no tal do agente de contratações, do gestor do contrato, do fiscal do contrato e das áreas técnicas. E o meu destaque vai para este termo, área técnica. O agente de contratação, já estamos sabendo o que é, mas a área técnica não, é uma incógnita. Os ETPs têm sido errados, mal feitos, por ausência de área técnica. E é isso que nós queremos demonstrar. Veja, eu trouxe aqui a sopa de letrinhas da nova lei, dizendo que nós temos o start num documento de formalização das demandas. Aí ele passa ou não por uma área técnica e depois ele vai fazer parte, vai ajudar a construir o plano de contratações anual. Depois, no ano seguinte, surge a elaboração de um ETP, que também pode ou não passar por uma área técnica, que será a base para o termo de referência ou o projeto básico. Então, há uma sequência lógica. Se você chegar querendo fazer um termo de referência sem ter o ETP e sem ter o que a gente chama de documento de formalização da demanda, você vai encontrar dificuldade, porque não houve a construção de um raciocínio. Mas o mais importante, que eu quero mostrar, que os itens 1, 2 e 3 acontecem em 2014. E os itens seguintes vão acontecer... 14 eu falei, é 24, para com isso. 2024. O resto vai acontecer em 2025. Então, senhores, nós temos um ano para gestar o plano de contratações, que inclusive deve incluir as dispensas ou contratações diretas. Usar o argumento de que não temos braço para fazer licitações, me parece que não vai funcionar mais lá, só em Santa Catarina. Não vai funcionar mais lá no Tribunal de Contas de Santa Catarina.
Amanhã nós teremos a prova dos 9. Vou até deixar a mensagem, né? Será que o tribunal vai incluir no I-Fiscal, no I-Plan, a elaboração do plano de contratações anual? Então esta é a provocação. Mas, senhores, vejam, a governança, área técnica e governança aparece tanto lá quanto aqui, tanto no ano de planejamento quanto no ano de execução. Cara, essa coisa de ano de planejamento, a gente já viu isso em algum lugar, né? LDO é assim, LOA é assim, tem o ano de planejamento e o ano de execução. E o PCA não é diferente. Então, para que eu possa cumprir o que está escrito no artigo 11 e 12, eu preciso de que as equipes se organizem para gerar elementos necessários e suficientes para eu elaborar a minha LOA. A LDO, ela pode tratar tudo de forma um tanto quanto genérica e ainda falando de valores globais, mas na lei do orçamento anual a gente define as ações, finaliza, põe um ponto final. Posso até ter errado na projeção econômica na LDO, mas na lei do orçamento eu vou ter que acertar os números. E pode estar errado, ainda assim o tribunal fala em 10% de variação econômica de um ano para o outro, como se nós não fôssemos capazes de prever o IGPM, a variação de preços para o IPCA, para o exercício seguinte. Então, para que é os 10% eu não sei, mas nós, tecnicamente, usando as planilhas do Flávio, nós conseguimos prever qual é realmente a variação econômica que vai surgindo nos nossos contratos a partir da data de renovação. E natural e reequilíbrio econômico. Portanto, o documento de formalização da demanda, ele é fundamental. E ele carrega 50% das informações, ou mais, 60% das informações do ETP. O ETP, ele só vai dar uma olhada naquilo que é a demanda. E a demanda surge lá na educação, lá na saúde, lá na secretaria requisitante. Você olha para essa realidade num município pequeno, você fala, ah, meu secretário nunca vai fazer isso. Aí que eu falo que é o contrário. Nos municípios pequenos é que nós temos poucos contratos e pessoas capazes de ouvir, se reunir e compreender a mensagem e trabalhar nesse sentido. Nos municípios maiores, como São Paulo, Ribeirão, talvez pelo número de contratações a dificuldade realmente seja, né, para outro nível, nas capitais. Então temos aí realidades diferentes conforme a necessidade, mas que necessariamente o ETP é um passo atrás para falar com quem de fato vive o problema e vai se beneficiar do resultado da contratação. Sem isso não vamos avançar. Então, a pergunta aí era, quem vai nos ajudar, né? Então vamos dizer que as demandas devem passar por uma área técnica, tanto na elaboração quanto na instrução. E temos um outro detalhe. Os colegas advogados, todo mundo do meio jurídico se debruçou para entender as mudanças no procedimento, na instrução processual. O ETP faz parte da instrução processual. E chega até a existir uma dificuldade de entender essa separação do planejamento das contratações como uma etapa anterior. Então os gestores estão, com certeza, já contrataram capacitações, já deram aí a atenção para a nova lei, mas sem dúvida existe ainda uma insegurança, porque as peças não estão se encaixando. E o encaixe perfeito é a compreensão do plano anual de contratações ou do plano de contratações anual. A sigla quer dizer a mesma coisa. Quando você vê plano de contratações anual, é o PAC, aliás, é o contrário. O PAC existiu no governo federal antes da nova lei dizer que é plano de contratações anual, porque vem do planejamento das contratações. E aí, de novo, quem vai nos ajudar? Então, o DFD
é um documento que vem do requisitante. Quem? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Trânsito, de onde for na prefeitura, não importa. Alguém tem uma necessidade de contratação e a pessoa não vai mais olhar para o objeto, ela vai tentar identificar o problema. Porque o problema é a origem. O objeto ele vai ser desenhado no ETP. E aí vem como uma solução para o problema. Essa é a grande mudança. Passa pela área técnica com a contratação ou a atenção de especialistas já contratados. Vai para um órgão responsável pelo planejamento. E, por fim, passa pela autoadministração, assinando e publicando a agenda de contratações de 2025. O ordenador já ordenou. Não há nova necessidade de ordenar. Ah, mas tem que autorizar o início. Cara, vamos descobrir. O tribunal fez um evento recentemente dizendo, olha, o que aprendemos até aqui. E eu achei muito interessante. A professora Stropa, ela diz assim, olha, o que nós já entendemos dessa lei até agora. Então estamos todos aprendendo, mas tenho certeza que faz parte do nosso aprendizado entender que a agenda das licitações de 2025 é um produto final de um trabalho realizado em 2024, antes da lei do orçamento. Então o deadline, para usar um termo bacana desses em inglês, o prazo fatal é condição de mandar informações objetivas para a equipe do planejamento fazer a lei do orçamento anual. Este é o nosso prazo. Qualquer regulamento tem que dizer um fluxo de trabalho anterior a isso. Tem um município que ajudamos a fazer isso, que tudo acontece até maio, na esteira do documento federal. Então, o governo federal já baixou um decreto dizendo, olha, para o governo federal existe um fluxo de trabalho. Governo estadual, a mesma coisa, já existe um planejamento para a elaboração do PCA. Os municípios precisam se organizar. Por quê? Inclusive temos lá um parágrafo único numa das cláusulas que é a não inclusão no PCA será apurada a responsabilidade. Então pode incluir posteriormente ou tardiamente, no ano da execução, ok. Nós não vamos deixar de contratar algo necessário por falta de planejamento. Mas que a pessoa que deixou de agir, nós sabemos quem é, claramente. Portanto, as estruturas adicionais podem ser rígidas, ou seja, cargos criados para isso, ou mesmo até departamentos, depende do tamanho, ou fluidas, através das tais funções gratificadas. Então, dependendo do problema, temos uma solução mais adequada. Comece com funções, de repente, pelo número de pessoas e a demanda de trabalho, você cria um departamento. Ah, mas e a área técnica? Onde que é, né? Que estrutura é essa? Eu vou ter uma estrutura em cada secretaria, eu vou ter uma estrutura centralizada? Esse é o desafio. O que fazer? A lei não diz. Então temos a certeza que precisamos de cargos ou funções independente do agente de contratação. Temos a certeza que temos um gestor de cada contrato e temos um fiscal de cada contrato, podendo ser o mesmo em qualquer situação? Claro que não, né? O gestor de contrato de cada contrato deve ser capacitado para aquele contrato. E aí nós podemos falar de objeto. Então, o fiscal da licitação do serviço de transporte municipal é especialista em transporte municipal. E ele não poderá alegar erro grosseiro, porque ele tem que estar num ambiente seguro. O fiscal do contrato de coleta de lixo tem que entender de quê? De gestão de frota veicular? Não, ele tem que entender de lixo. E assim, nos próximos 20 anos, nós vamos aprender muito com esta lei.
As coisas vão mudar, o ambiente municipalista vai mudar, a cara das nossas cidades vai mudar. Não tenho dúvida, são certezas por conta do rigor da lei. Caberá então aos tribunais maior peso ou menor peso, mas imediatamente, quem sabe no ano que vem ou no outro, mas sem dúvida vai acontecer, que alguém fiscalizou o que alguém deixou passar. Ou o contrário, né? O fiscal não viu, mas o gestor atuante foi lá e corrigiu o problema. Portanto, governança das contratações passa pela estruturação. Vamos ler de novo, né? O processo licitatório tem por objetivo que a alta administração seja responsável pela governança das contratações e deve implementar estruturas, quais sejam. E aí sim, quem vai nos ajudar? Dizem que é o economista, dizem que é o contador. Não eu, mas o presidente Aécio, lá do Conselho Federal de Contabilidade, tem andado pelo Brasil dizendo que o profissional que tem o expertise para a área técnica é o profissional da contabilidade. Tem contador aí? Vocês estão me ouvindo, me entendendo? E eu mandava orçamento para capacitar as pessoas lá nas prefeituras e o orçamento não chegava para ninguém. Sabe por quê? Não tem alguém lá para me ouvir ainda. Não tem ninguém preocupado em estruturar áreas técnicas para melhorar a qualidade das contratações, para melhorar a qualidade dos ETPs. Portanto, esse é o decreto federal e ele dá uma organizada no raciocínio, mas não é a palavra final, porque ele é para a União. Sabemos então que existe um setor requisitante, um setor de contratações, e a autoridade competente vai participar, mandando publicar, assinando embaixo. Ah, mas eu não sabia. Então, opa, tem um problema aí com a equipe que foi estruturada pelo ordenador para estudar os problemas de contratações. Setor requisitante, portanto, um agente ou uma unidade responsável por identificar necessidade e requerê-las para a contratação de bens, serviços e obras. E a área técnica, a mesma coisa, porém, com conhecimento técnico-operacional sobre o objeto demandado. Eu não vou fazer ETP da saúde se eu não conheço de saúde pública. Eu preciso de alguém que conheça a saúde como ela é, com seus desafios. Aí sim a minha equipe multidisciplinar poderá ter sucesso em relação ao objeto demandado. Portanto, analisar o documento de formalização da demanda e promover uma agregação de valor. E nós já sabemos uma coisa, concentrar as licitações. Não faz sentido 10 licitações de pneu, uma em cada secretaria, as dotações podem ser diferentes. Não sei se vocês já viram contratos que listam as dotações, cada qual na sua unidade orçamentária, porém, o assunto centralizado e uma gestão única deste problema. Por fim, requisitantes e áreas técnicas não ensejam a criação de novas estruturas. Opa, mas eu estou desmentindo? Não, a estrutura jurídica, reconhecer o problema, estudar o problema, entender que precisa contratar, ainda que seja externo. Mas eu preciso de uma estrutura para seguir adiante. Nas unidades organizacionais, dos órgãos e das entidades. Portanto, a criação de novas estruturas pode ser simplesmente a busca de um especialista no mercado. Algo parecido com a construção de um hospital. Esperar que o engenheiro da prefeitura seja especialista em hospital, em edificação hospitalar, é um grave equívoco de achar que a administração tem que ter uma ponte que seja, não a que partiu, mas a ponte. E não mande ninguém para aquela ponte. Não temos engenheiros especialistas em ponte. Pode ser que o cara fique bom em recapeamento asfáltico. Mas em ponte, principalmente se for estaiada, que agora é a moda. Enfim, senhoras e senhores, precisamos
desta dinâmica com o mercado, de buscar pessoas que saibam nos ajudar a contratar melhor. A minha equipe técnica pode ser a interlocutora com esses especialistas. Voltando ao nosso panorama, para chegar aqui na adequação orçamentária, assunto final. Talvez eu roube uns minutos. Não sei. Adequação orçamentária, o que é? Vamos ver se deu certo aqui. É o planejamento das contratações. O equívoco dos colegas é a mistura. Existe o planejamento de uma contratação, e a palestra do colega Williams se referia a isto, planejamento de uma contratação. Temos novos artefatos na lei, um deles é o ETP, que exige mais atenção, exige planejamento, estudo. Agora, não confunda isso com planejamento das contratações. É uma verdadeira agenda. E aí vem o 12 da Lei de Licitações para dizer o seguinte, ó, a partir do documento de formalização, temos alguém em cada ente federativo que poderá, na forma de regulamento, fazer o PCA, com o objetivo de racionalizar contratações, organizar o raciocínio, simplificar, reunir, garantir alinhamento com o planejamento estratégico. Isso aqui é política. O que os nossos gestores querem hoje? Entregar o que eles prometeram. Fez uma promessa de campanha lá no cartório eleitoral e precisa cumprir. Qual não é o desespero do gestor que olha para a sua equipe e fala, cara, esses caras não estão me ajudando. Eles mal entendem o que eu gostaria de ver na realidade. Será que eu não soube me comunicar? A resposta é não, certamente, senhor prefeito. O senhor não soube se comunicar porque o senhor não usou os mecanismos legais, chamado PPA, LDO e LOA, para transformar em metas físicas e financeiras a qualidade das suas intenções, para garantir a entrega de produtos e serviços para a população. O senhor não lançou mão desta técnica chamada orçamento-programa. Então os gestores estão diante, e nosso objetivo é provar isso, que a técnica do orçamento já existente, ela é perfeita. Nós, servidores que somos municipais, é que precisamos entendê-la, trazer para o plano real e usar como base para as nossas licitações e diminuir a quantidade de puxadinhos que é feito a cada projeto de crédito adicional suplementar ou especial. Portanto, ele deve ser divulgado e mantido à disposição lá no site eletrônico da prefeitura. É o que está escrito aqui. Então o PCA tem que estar público. Interesse dos licitantes. Interesse dos fornecedores que têm produtos que podem ser vendidos para o governo e que nunca souberam qual é a real demanda do mercado brasileiro. Eu posso vender para o seu município ou para qualquer outro. E veja, lá no artigo 18, que vai do 1 até o 5, ele vai estruturando o passo a passo do certame licitatório. Em lugar nenhum aqui está escrito documento de formalização, que está aqui em cima. Ele não entra no... Não é necessário requerer a licitação que já está autorizada. Muito bem. Isso muda as estruturas, muda muito, porque o agente de contratações, a lei diz que é o cara que vai dar um impulso. E dar o impulso é começar, é fazer, não precisa esperar. Ah, por que não contratou? Não, porque passou a agenda, o senhor não falou nada. Cara, o plano de contratações é uma agenda que desconta o tempo necessário para a sua tramitação. E se você não seguir essa antecipação necessária, você não vai entregar os objetos conforme o registro no plano de contratações. Portanto, ele é uma agenda. E nada tem a ver com a instrução processual nos autos. Nada tem a ver com fase preparatória e fase executória. É sim uma fase de planejamento das demandas. Por isso, o documento de formalização das demandas. Vamos avançar.
Portanto, nós temos uma fase interna ou preparatória, uma fase externa ou executória da licitação, mas nós temos uma fase de planejamento. E isso está lá no capítulo 1 da lei, onde estão os artigos 11 e 12. O documento de formalização surge nas secretarias, passa por uma área técnica, consolida no planejamento e produz um resultado. O ciclo é este. Coisa mais fácil não tem. E aí eu pus um subtítulo para falar do impacto, né? Então, essas letrinhas estão numa fase e essas outras em outra fase. Portanto, o alinhamento estratégico com o orçamento sai disto, do planejamento das contratações, que vai haver consolidação, racionalização e priorização, criando uma agenda conforme entregas e pontuando eventuais riscos. E para o planejamento das contratações também há um risco, que é o da não entrega. Então começa lá no mês de junho, isso deve estar no regulamento, o gestor começar a se explicar publicamente que ele está atrasado no cronograma dele, porque ele mesmo criou o cronograma e não está cumprindo. O risco do gestor das contratações é não cumprir o cronograma das contratações. E aí todo mundo conhece isso aqui, né? Não há pagamento sem liquidação, não há liquidação sem empenho, não há empenho sem contrato, não há contrato que não tenha sido objeto de um cronograma físico e financeiro. Eu não acreditava nisso até que eu comecei a glosar pagamentos por falta de previsão no cronograma. O engenheiro mediu 200, estava planejado 100, eu não tenho grana para pagar os 200 que o engenheiro mediu. Então, quem é que mandou fazer mais? A obra acelerou. Se eu for legal e tiver dinheiro, eu pago. E aí eu aviso a construtora, pode emitir o documento fiscal. E não o contrário, o documento fiscal vir já preenchido antes mesmo das famosas medições. Todo contrato parte de uma licitação e toda licitação tem uma cláusula, e a nova lei não é diferente, ela exige essa cláusula que diz qual é a ação governamental e qual é o programa de governo. E aí, estas informações estão na LOA, no plano de investimentos, na LDO, no PPA, no programa de governo e na promessa de campanha. Então, para que eu consiga entregar a promessa de campanha, eu passo por uma correta estruturação do que a gente chamou aqui de categoria de programação. A gente não, a Constituição disse no 167.5.6 que isto aqui chama-se categoria de programação. E a lei, essa é a nossa meta. Amanhã, o professor Luciano, junto com a Georgia, do tribunal, vão falar dessas metas. Vão falar disso aí. E a lei de licitações, lá no 92, fala assim, ó, são necessários em todos os contratos cláusulas que digam qual é o crédito, ou seja, isto aqui, com a indicação da classificação funcional. Classificação funcional programática é um termo que surge lá em 99 com a portaria 42 e que nos ensinou a geração cara pintada que políticas públicas passaram a existir a partir da portaria 42 e que existem programas governamentais e suas ações, nos quais nós temos metas qualitativas e quantitativas. Muito bem, acabei de falar de você. Eu estava dizendo que você que vai ensinar isso aqui amanhã. Metas qualitativas e quantitativas mensuráveis. Na hora do almoço eu tive uma aula dessas metas qualitativas e quantitativas no ambiente da assistência social, no ambiente da professora que nos antecedeu aqui. Falou de 3 grandes temas. Um deles é o meio ambiente, a questão energética e também o desenvolvimento social.
Portanto, estas métricas, essas metas já estarão na taxonomia. Menos trabalho para nós, mas parte do problema e o resto. E a criminalidade, e, enfim, o trabalho e todas as outras necessidades. O Tribunal de Contas também errou quando definiu aqui a categoria econômica como um divisor para fazer por decreto e não por lei. Então, por decreto pode tudo isso aqui. Por quê? Não fere o poder legislativo. Mas, na verdade, o tribunal queria falar isso aqui, ó, artigo 167. Ele queria, vou voltar, ele queria dizer que categoria de programação é que impede. Qual a necessidade do discriminem do 4 ou do 3? Isso aqui era o plano de contas da União há 20 anos atrás. Saber se eu estou diante de uma despesa corrente ou capital muda muito ali na Casa Legislativa, na decisão pública que afeta as políticas públicas, muda muito pouco. O que realmente muda é impedir que o prefeito mude por decreto essa estrutura que a própria lei de licitações aqui está dizendo que eu preciso pontuar. Muito bem, vamos avançar. Aqui a LDO na União, depois vocês vejam um pouquinho. A menininho, eu fiz para você, em especial. Temos a menininha, as finanças. E o menininho, o orçamento, eles precisam andar juntos, senão dá problema lá no IPLAN. A gente está acostumado a fazer tudo nas finanças e o orçamento vê depois. Até que vem a tecnologia nos exigindo divulgação dos atos, e esse depois virou agora. Então faz aí, não, vamos conversar antes, alinha, vê uma data aí para poder fazer o decreto, publicá-lo, ou até mesmo mandar para a Câmara. Então, a ideia aqui é que a nova lei de licitações, através do planejamento e gestão das contratações, tem que estar alinhada com PPA, LDO e LOA. A instrução do Tribunal de Contas diz aqui, ó, no artigo 66, que é meta do controle interno, é tarefa do controle interno avaliar metas físicas e financeiras. E a mesma coisa você vai ver lá no Manual Técnico do Orçamento. E a este processo, o nome que foi dado é revisão qualitativa. Temos que olhar para o nosso planejamento e revê-lo. E a oportunidade é o PCA. Planejar as contratações não é outra coisa senão fazer a revisão qualitativa. E eu sempre disse o seguinte, que através de uma reengenharia ou de uma engenharia reversa, eu poderia, nessa imagem aqui, juntar. Vamos voltar aqui. Nesta imagem aqui, eu poderia juntar todos os pagamentos dos contratos na mesma ação governamental para acompanhar a execução orçamentária. E quem tem que fazer isso? Comissão de Orçamento e Finanças ou alguma estrutura na Casa Legislativa, para acompanhar. E aí vem o ministro. Eu estou ruim de citação, mas polêmico. Ministro do STF dizendo, olha, não adianta querer rejeitar contas se não acompanhou. E para acompanhar precisa entender de programas e ações. Então, como a sociedade local vai acompanhar, e já estou me encerrando, como a sociedade local vai acompanhar, como o Poder Legislativo vai acompanhar, como o controle externo vai acompanhar, como o controle social, já falei, e o controle interno, se eu não estruturar as minhas metas e os meus objetivos. E isto é lição de amanhã com o Luciano e a Jorge. O que ficou aqui para depois, numa outra ocasião, quem sabe? O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Ou o ovo ou a galinha? Já vou terminando, peço desculpas. Senhoras e senhores, a ausência de créditos orçamentários é causa de rescisão contratual. Isso está no 105, no 106. Aqui, ó, opção de extinguir o contrato sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários.
Então, 106. Nos contratos de duração continuada, aqueles que nos atendem muito bem, que o gestor quer que eles fiquem, porque foram escolhidos a dedo num processo licitatório, difícil de sobreviver, de passar e tá tudo certinho. Mas se não tiver crédito, extingue o contrato. Mas é de duração continuada, não poderia extinguir. Ah, então abre um... Abre um quê? Abre o crédito, mas e o contrato? Ah, emergencial, como era antes, né? Então faz um emergencial. Não, mas não tem orçamento. Você acabou de dizer lá que não fez o orçamento direito. Então o alinhamento é isto. É prestar atenção na necessidade de um dia, e isso é feito 5 vezes, reafirmar que existe a mesma condição de créditos orçamentários iniciais, plurianuais no ano seguinte, no outro ano e no outro ano. E aí o gestor certamente terá sucesso. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Ainda bem que vocês não dormiram. Fico muito grato. E esse assunto poderia durar uma semana, que não faltaria questões a serem pontuadas. Muito obrigado.